Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. O programa de carrinho deste final de semana abre as portas para um profissional que, como jogador, atuou em grandes clubes. Como técnico, tem uma vasta experiência em todos os cantos do Brasil. Líder de jovens, carreira em seleção de base, função de coordenador, título de expressão no internacional. Alexandre Galo está com a gente. Boa tarde, Alexandre. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. E para início de conversa, vamos falar das tuas origens, teus primeiros passos no futebol, tua carreira como jogador, clubes que defendeu. Vamos relembrar esse período. Bom, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do programa de vocês na Rádio Taguara. É uma honra muito grande, obrigado por isso. Bom, inicialmente, como todo o atleta brasileiro, acho que 90% dos jogadores, desde que eu me conheço como gente, jogando futebol, sou natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e jogava bola praticamente o dia todo quando chegava da escola, enfim, aquela história naquela época ainda do futebol de rua, e foi uma infância muito, muito saudável. E após participar de um campeonato lá com aproximadamente 12 anos, onde o treinador do Botafogo, do infantil, me viu, me convidou para fazer um teste. Eu fiz um teste no Botafogo de Ribeirão Preto e ali passei. E ali galguei todas as categorias, né? Na época era infantil, juvenil e júnior, que hoje equivalem a sub-15, 17 e 20, né? E cheguei ao profissional do Botafogo de Ribeirão Preto, onde joguei por quase 5 anos no profissional. E dali fui vendido, tive uma passagem rápida. O Botafogo disputava a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu fui disputar a Série A pelo Vitória em 91, mas eu fiz apenas 5 jogos, porque eu tive uma lesão num jogo contra o Bragantino, na Fonte Nova, uma lesão no tornozelo, rompi o ligamento do tornozelo e acabei abrindo mão do meu contrato, voltando a Ribeirão para tratar em São Paulo, sabe? E aí no outro ano eu fiz mais um campeonato paulista, acho que brasileiro, pelo Botafogo, e fui vendido ao Santos, onde por lá joguei por 5 temporadas. Depois do Santos estive na Portuguesa em 96, onde nós fizemos aquela final contra o Grêmio, inclusive. Depois, quando voltei, fui vendido ao Guarani. E aí do Guarani fiquei pouco tempo, porque teve um problema com o presidente do seu Beto Zini na época lá, e aí acabei sendo vendido para o São Paulo, né? E no São Paulo fiquei 2 anos, 97 e 98. E em 99 fui para o Botafogo do Rio, onde fiz o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas aí houve uma negociação. O Bebeto tinha se machucado, né? E o Botafogo queria trazer o Valdir Bigode do Atlético Mineiro. E o técnico do Atlético Mineiro era o Dario Pereira, já tinha sido meu treinador no São Paulo. E fiz essa troca. Fui pro Atlético e o Valdir veio pro Botafogo, né? Fomos trocados. E para mim foi muito bom. Foram 2 anos de muita intensidade no Atlético Mineiro, onde fiquei até janeiro de 2001, quando fui negociado pro Corinthians. E aí fiz o Campeonato Paulista, fomos campeões paulistas. E perdemos aquela decisão pro Grêmio também da Copa do Brasil. O Grêmio me deve 2 títulos aí, um da Copa do Brasil e um brasileiro com a Portuguesa em 96. Mas basicamente minha carreira como atleta foi essa. Encerrei o meu ciclo no Corinthians, que eu já queria iniciar já migrar para uma função de comissão técnica, né? Meu objetivo, sem dúvida, era ser treinador. Olha só, hein? 2 títulos perdidos para o Grêmio. Quem sabe mais à frente você não esteja em alguma função no Grêmio e possa recuperar essas conquistas. Bom, Galo, você era volante. Para quem não te assistiu, entre a segunda parte dos anos 80 e início dos anos 2000, relembra as tuas características. Sim, eu jogava de volante, era um volante de muita força na marcação, né? Eu gostava muito de marcar, era um volante bastante responsável, mas
Fui ao longo da minha carreira me adaptando também a uma qualificação de passe, né? Eu lembro que eu ganhei 3 prêmios, foi 95, 96 e 99, como melhor passador, em 99 melhor lançador do Campeonato Brasileiro. Então eu tinha uma qualidade de passe muito boa, errava pouquíssimos passes, e era um volante duro na marcação, jogava muito duro, mas sempre tentando visar a bola, mas eu tinha uma força física boa para que exercesse ali na frente da zaga como primeiro volante. Depois também me adaptei a jogar como segundo, né? Na Portuguesa joguei como segundo volante, tinha um capitão lá que era um primeiro volante muito forte também, e no Atlético Mineiro também joguei como segundo volante, que foi muito bom para mim também. Então conseguia me adaptar, jogar como primeiro e como segundo, em função de também ter um bom passe e tentar ali sempre organizar os sistemas defensivos da equipe que jogava. E como que foi a tua transição para técnico? O que te fez seguir essa profissão quando deixou de jogar? Quais foram as tuas grandes inspirações? Então, na verdade, eu já vinha desde quando eu cheguei no profissional, eu subi com 19 anos no Botafogo, eu falava para meus companheiros que eu ia me preparar para ser treinador, uma coisa que eu queria seguir no futebol. E fui prestando muita atenção, eu tinha um caderninho que eu anotava alguns treinos específicos de alguns treinadores que eu tive a possibilidade de trabalhar. Isso aí foi me dando uma cancha muito grande, eu tinha essa ideia, e quando eu parei em 2001, logo em 2002, o próprio Corinthians, onde eu parei, com o professor Carlos Alberto Parreira, que também tinha sido meu treinador no Atlético Mineiro, abriu as portas para que eu fizesse um estágio com ele. Eu fiz um estágio com ele, né, até o Corinthians foi para a final do campeonato contra o Santos, naquela época. E aí em 2003 já recebi um convite do Dario Pereira para ser auxiliar dele no Grêmio. E, então, assim, foram muitos treinadores que eu tive. Me sinto privilegiado de ter tido treinadores que foram fantásticos comigo, como o Vanderlei Luxemburgo, como o Abel Braga, como o Evaristo de Macedo, Antônio Lopes. Tive treinadores, o Carlos Alberto Parreira, treinadores que realmente tiveram uma ascensão, e tive muito prazer em trabalhar com eles e aprender bastante nessa questão. E me inspiraram muito, cada um tinha o seu lado positivo e alguma coisa sempre negativa, até porque todos nós falhamos em determinadas situações, então fui peneirando tudo que eu achava que era interessante de positivo de cada um, e foi muito bom para mim. Sem dúvida, e como tu mencionou, teu início de técnico se deu sendo auxiliar de grandes profissionais, como Parreira, Dario Pereira, Luxemburgo. Relembra mais essas escolas e ensinamentos, o quanto te foi importante na sequência da carreira? Eu falo sempre que, quando tenho a possibilidade de dar alguma palestra, eu faço algumas palestras de vez em quando, e essa transição entre atleta profissional e treinador, ela é bastante importante. Você não pular um passo que é fazer parte inicialmente de uma comissão técnica, né? Até para mudar um pouquinho o teu grau de pensamento, que você sai como atleta, você tem uma cabeça como atleta. Quando você passa por uma comissão técnica, você muda totalmente os seus pontos de vista, os seus objetivos e a sua clareza de algumas coisas que acontecem no futebol. Então foi muito importante para mim ter trabalhado como auxiliar do Dario, que era um cara que entendia muito de futebol, mas ele tinha uma ligeira dificuldade em passar, mas ele sabia muito, sabe? Depois trabalhei também em 2004 como auxiliar do Vanderlei, e fomos campeões brasileiros em 2004 pelo Santos, e foi um ano fantástico, onde aprendi muito com ele. O Vanderlei, sim, com uma clareza de passar os seus objetivos, as suas ideias. Eu já tinha sido atleta dele no Corinthians, onde fomos campeões brasileiros, campeões paulistas juntos também, e foi fantástico. E ele é um cara que eu tenho muito primeiro respeito, como tem a todos os outros, como tem o Dario também, que me ajudou muito, e tantos outros, mas que eu tenho como norte de trabalho, sem dúvida, o trabalho dele. Eu gostei muito de trabalhar com ele como atleta e depois como auxiliar técnico em 2004. Que legal, e suas experiências aqui no Sul
Foram com o Grêmio como auxiliar do Dario Pereira e treinando o Internacional em 2007, campeão da Recopa Sul-Americana. Mas foram apenas 20 jogos. Por que não foi possível fazer um trabalho mais longo no clube? Então, na verdade, eu acho que faltou na minha carreira eu ter jogado no Rio Grande do Sul, porque a minha característica era muito parecida com o futebol gaúcho, né? E eu tive até uma possibilidade em 97, quando o Santos me vendeu para o Guarani tinha sido em 96 terceiro colocado, tinha uma estrutura muito boa, o Inter passava um momento bem difícil e tinha um convite do Inter para ir também, e até hoje eu penso nesse convite que seria acho que um casamento maravilhoso pelo meu estilo de jogo, acho que ia dar muito certo com o futebol gaúcho, né? Eu passei um momento como auxiliar técnico no Grêmio, mas de muita dificuldade, né? 2003, o Grêmio financeiramente atravessava uma crise muito grande, acho que 4 meses de salário atrasado, e nós chegamos num lugar onde tinha uma equipe boa, que tinha sido montada pelo Tite, mas nós não conseguimos seguir com esse trabalho porque os problemas extra-campo eram maiores do que a gente tinha condições de segurar. Então foi um momento bem difícil, que a gente lamentou bastante ter passado no Grêmio, que é um clube maravilhoso, né, de uma grandeza enorme, e num momento ruim. E no Internacional em 2007, para mim foi uma experiência muito grande. Eu acho que foi um clube maravilhoso, mas talvez eu acho que eu fui no momento errado, sabe? O time, geralmente quando você trabalha aí no Rio Grande do Sul, em times que tem uma pegada, uma força, uma determinação, o Inter não tinha se classificado no Campeonato Gaúcho, tinha caído na primeira fase da Libertadores fora, e eu cheguei de um time campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do mundo, e o objetivo era iniciar uma reformulação e ganhar a tríplice coroa, que era a Recopa, né? Que era Libertadores, Mundial e Recopa. Nós conseguimos o título da Recopa com muito trabalho, mas quando iniciou-se uma reformulação, aquele grupo vencedor acabou não entendendo essa reformulação, jogadores todos com contratos renovados de muito tempo, até um grande mérito, né, por ter conquistado um título mundial. O mérito, sem dúvida, ele é grande, mas senti que a minha relação com os atletas naquele momento era diferente do que eles criaram com o Abel. O Abel foi meu treinador, uma pessoa maravilhosa, um cara que tem um ser humano fantástico. Eu vinha de uma linha de trabalho um pouquinho mais séria, um pouquinho mais dura, um jovem treinador pegando um time campeão do mundo. Então foi um aprendizado muito grande. Infelizmente foram 3 meses e um pouquinho que eu passei aí, acho que 3 meses e 10 dias, que eu lamentei bastante não ter um pouquinho mais de talvez uma parceria maior com um grupo de jogadores que realmente era muito bom, muito técnico, mas que vivia assim como é que eu vou te dizer, uma ressaca de 2 títulos muito grandes, né? Então eu percebi assim que faltou um pouco uma fome muito grande para a conquista, mas que eles resgataram na Recopa, e eu senti que o time realmente tinha um potencial incrível, mas ali já tinha passado um bom tempo comigo, e a verdade é que a relação realmente ela não era muito positiva com a liderança do grupo. Então eu lamentei bastante, foi uma experiência, e essas cicatrizes elas marcam na vida da gente, e me marcou bastante. Mas é um clube que eu tenho um respeito gigantesco, uma torcida maravilhosa, e que eu falo sempre para as pessoas mais próximas de mim, né? Eu acho que apesar de ter aquele timaço na mão, e eu acho que o clube certo, mas talvez na hora que faltou um pouco de, como é que eu vou dizer, o time certo talvez na hora errada. E após o Inter você roda bastante até chegar no comando das seleções de base do Brasil em 2013, em 2005 você sai da seleção, passa novamente por vários clubes, sendo em 2018 diretor de futebol do Atlético Mineiro. Quais as diferenças para a função de técnico e hoje o que tu prefere fazer? Então, depois da passagem na seleção, eu realmente me preparei para outras
possibilidades, né? Eu sou uma pessoa do futebol e me preparou no futebol há 40 anos, aproximadamente, 41 anos, ininterruptos sem sair, né? Então eu tinha que me preparar um pouco melhor para todas as funções. Como eu fiz a gestão das categorias de base, desenhei todo o ciclo olímpico, eu gostei muito da gestão, fiz três ou quatro cursos de gestão específico e fui para o Atlético Mineiro e a minha grande preocupação era, não queria estar ali porque era um ex-atleta, queria estar ali pela minha condição. Pegamos um ano de austeridade financeira, o Atlético não tinha um budget de contratação nenhuma, nós tivemos que fazer jogadores para comprar jogadores e no meio do ano montar uma equipe, né? A primeira coisa foi que um ano antes da minha chegada ele não se classificou para a Libertadores, então nós tínhamos uma folha de pagamento muito alta, um time mais velho, com Fred, Robinho, Felipe Santana, Roger Bernardo. Então nós tivemos uma reformulação onde nós abaixamos inicialmente quase 16% da folha de pagamento. E o combinado com o presidente Sérgio Sete Câmara, que foi um cara que me ajudou muito, o objetivo único era classificar para a Libertadores, mesmo numa condição financeira bem abaixo dos demais e do nosso concorrente, principalmente que aquele ano de 2018 aconteceu tudo aquilo no Cruzeiro, que depois em 2019 nós vimos o que eles fizeram, né? Não foi fácil viver aquilo como oponente. O Cruzeiro de uma folha de pagamento exorbitante, gastava, a gente não entendia nada, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas o que me deixou mais satisfeito foi que nós chegamos ao objetivo, classificamos para a Libertadores em 6º lugar, mesmo na pré-Libertadores. Depois o Atlético se classificou no ano seguinte para a fase de grupos. E naquele ano vendemos 22 milhões de euros em ativos do clube, né? Que eu acho que o Atlético precisava. Realmente era viver um ano de austeridade com os pés no chão, mesmo assim conseguindo o objetivo da Libertadores. E na gestão conseguimos aí vender o Bremer pro Torino, que hoje está na Juventus, o Marco Túlio pro Sport, o Bremer por 4,7, o Marco Túlio por 3,9 de euros. Depois o Emerson compramos da Ponte Preta por 5 milhões de reais, que era um jogador monitorado por mim na seleção. Em 6 meses de Atlético Mineiro foi vendido por 12 milhões de euros para o Barcelona. Então realmente fizemos coisas positivas no Atlético, e é evidente que um ano de austeridade e você comete erro no meio do caminho, mas um objetivo único, que era a classificação para a Libertadores, nós conseguimos. Foi uma grande experiência. Pois é, e nas últimas semanas, Galo, houve uma especulação de que você poderia ser diretor do Santos. Por que isso não evoluiu? E também, seus últimos trabalhos de treinador foram no Santa Cruz de Recife, o último, e anteriormente no Botafogo de Ribeirão Preto. Dá uma contextualizada aí do que não deu certo, se foi bom, se não foi, como que foi? Sim, algumas semanas realmente surgiu meu nome aqui, a imprensa de São Paulo, aqui de Santos, eu moro em Santos hoje, cogitou essa questão de trabalhar no Santos, que eu acho que seria uma grande oportunidade pelo momento difícil que o Santos atravessa, muito igual que eu peguei no Atlético Mineiro, né? Mas acabou não acontecendo e é evidente que você tem que estar sempre preparado para essa situação. E os meus 2 últimos trabalhos foram frustrantes realmente, como treinador. Eu trabalhei no Botafogo, eu esperei tantos anos para poder voltar no meu time de coração, e aconteceu absolutamente, deu tudo de uma maneira que nunca tinha acontecido na minha carreira. Eu tive Covid, foi no meio da Covid, tivemos que parar os treinamentos, depois voltou os treinamentos, eu tive Covid, fiquei fora um período, depois no meio dos treinamentos tive uma lesão no meu joelho, eu nunca tive nada, tive que operar o joelho lá com uma lesão no menisco. Então, quer dizer, assim, eu olho para trás, foi 2 meses e pouco, um turbilhão de coisas que aconteceram que foram incríveis. Depois eu acabei saindo, de imediato eu recebi o convite de um empresário que eu já conhecia, ele de Recife, empresário não do futebol, empresário do ramo, de um outro ramo lá, é um cara muito sério lá. Tirei as minhas informações e fui para Santa Cruz. Quando eu cheguei lá, eu senti em 10 dias que as coisas que foram combinadas no telefone não iam acontecer. Então eu fiquei só por 10 dias, acabei saindo, foi frustrante também,
porque eu senti que as coisas não aconteceriam como não aconteceram, né? Eu fui para o campeonato estadual ainda no Santa Cruz, depois ele acabou caindo da Série C para a Série D, e esse ano também não se classificou para as finais da Série D. Tem um clube que é um gigante, uma camisa pesada lá no Nordeste, uma torcida inacreditável. Acho que é um gigante que está adormecido, que está sofrendo com as más administrações que estão acontecendo com ele. Pois é, estamos conversando com Alexandre Galo, técnico aí de futebol, treinador, que já passou aqui pelo Inter, campeão de Recopa em 2007, experiência de seleção de base, muito tempo aí no futebol. Então, Alexandre Galo, quero explorar de ti a tua opinião sobre Brasil na Copa do Mundo. Qual a tua opinião sobre a geração atual? Eu acho que o Brasil na Copa do Mundo, ele tem grande chance. Eu acho que eu pude disputar Mundial Sub-17 com essa categoria que era o ciclo olímpico, né? Os nascidos em 96, 97, esses jogadores que hoje estão todos jogando aí em grandes clubes, como o Gabigol, né? O Gerson, Thiago Maia, Léo Pereira, Natan, que está no Fluminense, Bosquila, que teve aí no Internacional, o Marcos, goleiro do Fluminense. Então toda essa geração 96, 97 eu tive que participar com eles, que era o início do meu trabalho na seleção, que seria os que terminariam o ciclo olímpico na Olimpíada de 16. Então, quer dizer, Mundial é uma competição muito rápida, que se você, principalmente na primeira fase, conseguir ajustar o time, eu acho que é um mata-mata, fica interessante. Eu acho que o Brasil tem uma diferença esse ano, que tem um ataque bastante potente nas suas individualidades, onde o Brasil sempre fez a diferença no man-to-man, no 1 contra 1. Eu acho que ele pode surpreender, sim. E eu acho que o Tite vem fazendo um trabalho bom até agora na América do Sul, e é evidente que a gente espera que, pegando as grandes seleções europeias, a gente possa também passar. E acredito muito que o Brasil, acho que também a França tem uma equipe forte para isso. Eu acho que são os dois grandes concorrentes aí ao título. Sem dúvida. Alexandre Galo, muito obrigado por ter falado com os gaúchos aqui no programa de Carrinho. Valeu demais. Um grande abraço para ti, até uma próxima. E termina falando para a gente sobre perspectiva de futuro. Algum trabalho perto de ser concretizado o anúncio? Eu estou praticamente há um ano parado. Eu tenho um outro negócio, que é uma escola aqui no interior de São Paulo. Não escola de futebol, uma escola mesmo, ali próximo a Ribeirão Preto, e que me ocupa um pouco, mas a minha intenção é sempre estar ouvindo alguma proposta. Sempre tem acontecido. Tentei, quase voltei ao Emirados Árabes, que já trabalhei lá também agora no início desse ano. Fizemos 3 reuniões, acabou não acontecendo, então estou sempre no aguardo de uma boa proposta. É evidente que eu adoro o campo, mas sou um cara muito preparado hoje para fazer a gestão esportiva. Então, quer dizer, eu depois desse tempo parado, eu espero que apareça um projeto onde eu tenha condições de trabalho. Não é? Então, a questão financeira ela é importante, todo mundo precisa trabalhar, mas eu queria um lugar que me desse a condição de uma continuidade, né? A gestão é uma coisa também que eu tenho muito latente em mim, e espero que alguma dessas opções possam acontecer. Eu acho que você, como pessoa do futebol, como a área de jornalismo, por exemplo, hoje você tem jornalistas que eram de campo fazendo comentários, apresentando programas importantes. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa que é da área, ela tem que realmente ter as suas habilidades depois de tanto tempo, né, colocadas em xeque. E eu fiquei muito feliz quando passei na gestão da CBF e também era treinador da Seleção Olímpica, e depois na gestão do Atlético Mineiro. Eu acho que, no meu ponto de vista, a passagem foi muito positiva pelo que se apresentava o clube até então na questão financeira. Então eu estou preparado para essas
para a função futebol, esperando que um bom projeto possa me dar a condição de trabalhar. Um grande abraço a vocês, foi uma honra participar. Obrigado mais uma vez pela essa oportunidade. Um abraço a todos aí no Sul.